A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estenda a mão agora e toca em tudo que ele tem. E ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. O começo do sofrimento de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles, então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo quanto um homem tem ele dará por sua vida. Estenda a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupa a vida. A enfermidade de Jó. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse:
tu ainda te mantens íntegro. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. E disse: Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: Nasceu o menino. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus, lá de cima, não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele, e tudo o que escurece o dia o espante. Que a escuridão tome conta daquela noite e ela não encontre alegria entre os dias do ano nem entre o número dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça voz de alegria. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã. Que as estrelas da alva escureçam. E elas esperem vão a luz, e não vejam o amanhecer, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Porque não morri ao nascer. Porque não expirei ao sair do ventre. Porque os joelhos me receberam. Porque os seios me amamentaram. Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes, donos de ouro, que enchiam os seus palácios com prata, ou, como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz, ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos e não ouvem a voz do opressor. O pobre e o rico estão ali, e o servo está livre de seu senhor, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte, sem que ela venha, e cavam à sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos, que muito se alegram e exultam, quando encontram a sepultura. Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Pois em lugar de alimento me vêm suspiros, e os meus gemidos se derramam como água, porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava, não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Jó justifica as suas queixas. É possível comer sem sal o que é insípido? Há gosto na clara do ovo. Recuso-me a tocar nessas coisas, pois são para mim comida insuportável. Quem dera que o meu pedido se cumprisse, e Deus me desse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que Ele soltasse a mão e me exterminasse. Isso ainda me traria consolo, eu exultaria na dor que não me poupa, por não ter negado as palavras do Santo. Qual é a minha força, para que eu aguarde? Qual é o meu fim, para que eu tenha paciência? A minha força é a força da pedra. É de bronze o meu corpo. Na verdade eu não conto com ajuda alguma. Não se foram todos os meus recursos. Jó fala da brevidade e fragilidade da vida humana. O homem, nascido da mulher, tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha, como a sombra, é fugaz e não permanece. É para esse homem que voltas os teus olhos. E me fazes entrar em juízo contigo. Quem tirará a pureza do que é impuro? Ninguém. Tu lhe estabeleceste limites, além deles ele não poderá passar, pois seus dias estão determinados, e os seus meses foram contados por ti. Deus responde a Jó e mostra-lhe poder e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento, quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes. Quem a mediu com o cordel, onde estão fundados os seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo, ou quem encerrou com portas o mar,
quando este rompeu e saiu do ventre, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas. E lhe disse: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, desde o início de tua existência, desta ordem à madrugada, ou mostraste à aurora o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e sacudisse dela os ímpios, a terra se transforma como o barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa, a luz dos ímpios é retirada. E o braço altivo se quebranta, acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo, ou te foram descobertas as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte, compreendeste a largura da terra. Conta-me, se sabes tudo isso, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar, para que possas levá-las aos seus limites e para que conheças o caminho da sua casa? Por certo tu o sabes, pois já eras nascido e os teus dias são numerosos. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide, e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém e sobre o deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer a relva nova, por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho, do ventre de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? As águas se endurecem como pedra, e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os laços do Órion, ou fazer sair as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhotes. Tu conheces as leis do céu, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes levantar tua voz até as nuvens, para que as muitas águas te cubram. Ordenarás aos raios que saiam. Eles te dirão: estamos aqui. Quem dispôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem esvaziará os cântaros do céu, quando o pó se funde em massa e os torrões se apegam uns aos outros? Podes caçar alguma presa para a leoa, ou satisfazer a fome dos leões novos, quando se agacham nas tocas e ficam à espreita nas covas? Quem prepara para o corvo o alimento, quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagando, por não ter o que comer? E o Senhor disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo. Responda a isso quem acusa a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou digno, que te responderia. Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo duas vezes, porém não insistirei. Jó humilha-se perante Deus e se arrepende. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó recebe prosperidade em dobro. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele e o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e à primeira filha chamou Jemima, à segunda, Késia, e à terceira, Querenapuc. Em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a quarta geração. Então Jó morreu, velho e de idade avançada.